Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E a diretoria do Santos cobra justificativas da CBF para o adiamento do clássico contra o Palmeiras. Estaria a diretoria do Santos jogando para a torcida? Vamos comentar um pouco sobre isso. Quero falar também sobre Rafael Veiga. O jogador do Palmeiras não deve ficar no clube para o restante da temporada. E o Santos pode contratar Rafael Veiga. Vou dar detalhes aqui sobre o interesse do Santos. Tudo sobre o Peixe aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreve, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube não gostou nada do adiamento da partida contra o Palmeiras, que aconteceria no próximo domingo, dia 13. A CBF ainda não comunicou oficialmente o adiamento do jogo, porém, já se sabe que o clássico não vai acontecer neste final de semana por conta do retorno do Palmeiras do Mundial de Clubes. O Palmeiras que foi eliminado nas quartas de final para o Chelsea. E de acordo com uma matéria publicada no portal UOL, o Santos trabalhava realmente com a informação que a partida aconteceria neste domingo e teria sido pego de surpresa. O treinador Kleber Xavier concedeu uma entrevista à Rádio Guaíba neste final de semana e adiantou, que o Santos já trabalha com o jogo do Flamengo, ou seja, o treinador Kleber Xavier já está trabalhando visando o Flamengo e não o Palmeiras. Mas a CBF ainda não comunicou oficialmente, o site da CBF ainda não oficializa, portanto, este adiamento. A diretoria do Santos procurou Samir Chaud, que é o novo presidente da CBF, neste final de semana, e ele diz que não tinha conhecimento desta informação sobre o adiamento. Porém, Júlio Avelar, diretor de competições, foi o responsável por bater o martelo e realmente acatar aí a solicitação palmeirense, O Santos alega que esta mudança de data vai atrapalhar o Peixe mais à frente. Isto porque teremos um calendário mais apertado e isso seria prejudicial ao Santos Futebol Clube. Olha, na minha opinião, o Santos está jogando para a torcida, Esse tipo de atitude do Santos deveria ter sido feito antes do adiamento ser realizado. O Santos, de forma preventiva, deveria ter tomado as atitudes necessárias para que a partida fosse confirmada para este final de semana. Aliás, todos nós sabíamos que o Palmeiras tinha grandes chances de ser eliminado. O Palmeiras chegou no Brasil no último sábado. Portanto, o Palmeiras teria 8 dias desde o seu retorno ao Brasil para se preparar para a partida. Vamos lá, o Palmeiras chegou no sábado. Poderia normalmente dar folga para o elenco de 2, 3, 4 dias e mesmo assim teria 3 dias de treinamento para enfrentar o Santos. Sem contar que o Palmeiras estava numa competição importante, ou seja, os jogadores estão bem fisicamente. É pior para o Santos Futebol Clube ficar 34 dias sem jogar do que para o Palmeiras ficar aí uma semana sem jogo, ainda com descanso de 4 dias. Então, não teríamos nenhum prejuízo ao Palmeiras. Pelo contrário, quem está sendo prejudicado com toda essa história é o Santos e mais do que isso, até o próprio calendário do futebol brasileiro. Nós teremos um jogo atrasado. O Santos, inclusive, não jogando, pode acabar entrando em campo contra o Flamengo na zona do rebaixamento. Então, é pouco inteligente, na minha opinião, por parte do Santos ter aceitado esta mudança. O Santos diz que não aceitou, mas olha, venhamos e convenhamos, na minha opinião, a diretoria está jogando para a torcida, o jogo já está adiado e o Santos cobra explicações da dona CBF. Meus amigos varandeiros, olha, informação sobre o Rafael Veiga, Nos últimos dias, muitas informações dando conta que o Veiga não ficará no Palmeiras. O jogador de 30 anos, ele que é um meia ofensivo, tem contrato com o Palmeiras até março do ano de 2027. Portanto, ele tem ainda um contrato longo, com o Palmeiras.
No começo do ano, o Santos tentou a contratação do Veiga junto ao Palmeiras, mas naquele momento o atleta optou por permanecer no Palmeiras. Chegou inclusive a ter uma oferta muito boa do Santos Futebol Clube em termos de salário e luvas, né? Eu ouvi que o Santos chegou a colocar na mesa uma proposta de 1 milhão de euros de luvas para o jogador Rafael Veiga, que naquele momento optou por permanecer no Palmeiras. O Santos tentou o Dudu, o Santos tentou o próprio jogador Rony, tentou o Luciano, também jogador do São Paulo. Todas essas situações aconteceram no começo do ano. Neste momento, o Veiga realmente está chegando ao fim do ciclo dele no Palmeiras. Mas a ideia do Veiga é sair do país, é jogar fora, ou na MLS, ou no mundo árabe, enfim. O Veiga, que tem um salário mensal de cerca de 1 milhão e 700 mil reais. É uma negociação vista com um olhar de muita dificuldade por parte do Santos Futebol Clube. É claro que existe sim um interesse, mas muito longe, né, de essa negociação estar quente e próxima de acontecer. O interesse do Santos existe, pelas informações não tem nenhuma conversa em andamento ainda com o Palmeiras sobre esse caso, aconteceu no começo do ano. E eu acho, sinceramente, muito difícil que o Veiga venha para o Santos. Primeiro, pela questão financeira, o Santos passa por um momento de muita dificuldade financeira, uma folha de pagamento altíssima, e o Veiga iria aumentar ainda mais a folha de pagamento do Santos. E também por ser uma posição que não é prioridade do Santos neste momento. O Santos tem Roleiser, o Santos tem Neymar, o Santos tem outros jogadores que podem atuar nesta posição, e o Veiga, claro, o Veiga pode atuar aberto pelo lado esquerdo, o Veiga pode atuar mais avançado, claro que pode, mas não é um jogador ali que seria uma prioridade para esse elenco do Santos. O Santos precisa claramente de um grande zagueiro e o Santos precisa de jogadores de velocidade que possam realmente ter aquele protagonismo que não vimos nem no Soteldo, nem no próprio Gabriel Veron. Então, não me parece ser uma negociação que vai avançar. Acho muito difícil que o Rafael Veiga seja contratado pelo Santos. O que tem de verdade em tudo isso é que o Veiga deve realmente deixar o Palmeiras aí para o segundo semestre, né? O Veiga deve sim sair do Palmeiras. Ele quase saiu no começo do ano e agora esta possibilidade é muito maior após a eliminação do clube no Mundial de Clubes. É isso, meus amigos varandeiros. Olha, vamos falar um pouquinho sobre a programação do Santos para essa semana. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Igor Vinícius, novo lateral direito do Santos Futebol Clube, que será apresentado. E o Santos trabalhou nesta manhã, às 9h30 da manhã, trabalha também à tarde, hoje treina em 2 períodos. A partir de amanhã, treino em 1 período apenas. O Santos treina na terça às 15h30, na quarta às 15h30, na quinta às 9h30, sexta-feira às 9h30, sábado e domingo a programação está indefinida. Se o Santos não jogar contra o Palmeiras, e a tendência é que não jogue, a partida está adiada, mas claro, a CBF pode voltar atrás. É muito difícil, mas a CBF ainda pode voltar atrás. Se o Santos não tiver jogo no final de semana, pode acabar marcando um jogo-treino ou até mesmo um amistoso para este final de semana. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.